Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje vamos para mais um vídeo sobre os tipos de procrastinadores da série de procrastinação, como lidar com a procrastinação, como começar a tomar controle, né, ter o controle desse comportamento e não deixar que ele nos controle. Antes de começar, eu queria de novo avisar vocês, né, sobre o canal do YouTube, que eu vou começar a fazer as lives por lá. Então, se vocês souberem de alguém que não tem Instagram, mas que se interessa por esse tipo de conteúdo que a gente conversa aqui, fala para essa pessoa sobre o canal do YouTube. Eu também tenho postado os vídeos lá que eu posto aqui. E eu vou começar a fazer as lives por lá também. Tem muita gente que ainda não tem Instagram hoje em dia, né? Mas que se interessaria a pessoas que têm a necessidade desse conteúdo, que seria muito útil para elas, que pode ajudar muito elas. Então, se vocês souberem de alguém que não tem Instagram, mas que pode precisar, né? Possa precisar desse conteúdo que a gente tem aqui, que eu coloco aqui para vocês, é só falar para eles. É o mesmo nome que eu tenho aqui, então Paty PNL no YouTube. Me segue lá que daqui a algumas semanas eu vou começar a fazer as lives e aí vocês podem todos me acompanharem por lá, beleza? Então hoje a gente vai falar sobre os dois tipos de procrastinadores, o soneca e o feliz. Então eu vou começar pelo soneca. Então o soneca, ele é aquele que tem o comportamento de que antes dele fazer uma tarefa que talvez não, né? Que ele não tá muito emocionalmente bem com o que ele tem que fazer, ele tem aquele discurso de que ele precisa descansar, ele precisa repor as energias dele primeiro, ou dela, né? Claro, antes de fazer essa tarefa. E aí o que acontece? Essa pessoa deita, vai tirar um cochilo, vai descansar, ou não precisa nem necessariamente dormir, né? Mas só o fato dela ter na cabeça dela que ela precisa descansar primeiro antes de fazer essa tarefa, já entra nessa ideia de que eu preciso repor as minhas energias para poder fazer o que eu tenho que fazer. E aí quando essa pessoa acorda, né, ou quando essa pessoa dá por si, já passou o tempo e aí ela tem outras coisas que ela precisa fazer, tem outras atividades que ela precisa fazer, e aí aquela que ela deveria estar fazendo, né, aliás, deveria já ter feito, passou. E aí, de novo, né? E no outro dia, a mesma coisa. Mas eu tenho feito muita coisa, eu preciso descansar um pouco. Eu vou fazer, mas eu preciso descansar antes. E aí vai e perde a hora e procrastina de novo. Então, às vezes essas pessoas têm a crença de que merece descansar um pouco, tem trabalhado demais, começa a usar esse tipo de coisa como desculpa para o descanso, né? Então, esses últimos dias aí para mim têm sido muito complicados, eu tenho trabalhado demais, eu tenho estudado demais, eu tenho, enfim, feito alguma coisa demais, e eu tô me sentindo cansado ou cansada, então eu preciso descansar, eu preciso repor minhas energias para fazer isso. E, na verdade, é exatamente uma desculpa porque a pessoa não quer lidar com aquilo que ela precisa lidar, né? Então, de novo, gente, nesse caso, analise o que vocês estão fazendo e por que não, porque você não quer fazer o que você teoricamente tem que fazer. Existem 4 tipos, né, de tarefas que a gente precisa fazer. Então, tem a que eu gosto e a que eu faço. Tem a que eu gosto, mas eu não faço por algum motivo, né? Então, sei lá, eu gosto de andar de bicicleta, mas eu não ando mais de bicicleta. Sei lá, alguma coisa do tipo, né? Tem a que eu não gosto e eu não faço. E tem a que eu não gosto, mas eu preciso fazer, né? Então, saber essas diferenças e saber se essa tarefa que você tem procrastinado talvez esteja na eu não faço, mas eu preciso fazer, e pensar nela, por que você não quer fazer, e entender, porque tem coisas que realmente a gente não vai se sentir tão motivado a fazer, né?
Mas se é algo que precisa ser feito, quanto mais rápido a gente fizer, mais livre a gente se vê dessa situação. Então comecem a pensar em qual desses 4 tópicos está a tarefa que você vem procrastinando. Tá na que eu gosto de fazer, mas eu não faço? Tá na que eu não gosto de fazer e eu não faço, mas eu sei que eu deveria estar fazendo? Então começa a analisar isso. Começa a colocar no papel, lembra, gente, que eu falei, papel e caneta, nosso melhor amigo? Começa a analisar isso. Aonde está essa tarefa que você não quer fazer? E por que você não quer fazer essa tarefa? Então, toda vez que você pensar, eu preciso descansar para fazer isso antes, será que eu sou esse estilo de procrastinador? Será que eu tô usando isso como desculpa ou realmente eu preciso descansar, né? Que aí a gente entra no caso da preguiça no sentido estou esgotado fisicamente, mentalmente e eu não consigo fazer nada. Nem qualquer outra coisa eu também não consigo fazer, tá? E aí a gente agora vai falar sobre o feliz. Então, o feliz, ele é aquele que ele, de uma certa maneira, ele fica feliz em procrastinar. Por quê? Porque ele tá tomado pelaquela crença de que eu trabalho bem sob pressão. Eu só trabalho bem sob pressão. E aí, gente, o que acontece com as crenças limitantes? Se o meu comportamento não confirma a minha crença, não existe mais crença, tá? Então, todo comportamento, ele é baseado numa crença. Se eu não tenho o comportamento, a crença não existe mais, tá? Então, se eu tenho a crença de que eu trabalho melhor sob pressão, o que eu vou fazer? Eu vou criar pressão, inconscientemente. E nós fazemos isso, né? Então, se eu tenho que fazer alguma coisa e eu acho que eu vou fazer melhor sob pressão, eu crio essa pressão. Eu procrastino até o momento que eu tô desesperada. Porque eu preciso inconscientemente confirmar a crença e eu preciso criar a pressão dentro de mim. Se não tem o externo criando pressão dentro de mim, ou se até tem, né? Se, sei lá, minha mãe fala alguma coisa, ou minha amiga fala alguma coisa pra eu fazer e tal, mas eu não tô sentindo a pressão ainda, aquela pressão que eu falo, nossa, agora se eu não fizer, ferrou, né? Eu vou procrastinar até eu chegar nessa etapa de urgência. Não, se eu não fizer hoje, acabou, tô ferrada. E o que acontece? Esse pico de ansiedade, ele libera dopamina. E aí o que vai acontecendo? A gente vai começando a ficar viciado nessa dopamina. Porque é prazeroso pra gente, né? Fisiologicamente. Só que mentalmente, né? O estresse que isso gera é muito grande. Psicologicamente falando. Fisiologicamente falando é maravilhoso, mas psicologicamente falando, a gente sabe como é que é. Então comecem a perceber se vocês estão tentando, se vocês têm esse discurso, né, de que eu trabalho melhor sob pressão, eu gosto de pressão porque eu acho que eu raciocino melhor. Tudo que tiver linkado com pressão é melhor, né, ou até mesmo desafio, eu gosto de desafio, é maravilhoso gostar de desafio. Só que tem um certo limite, né, assim, é um desafio ou você tá fazendo, você tá se prejudicando, né? É um desafio, é algo que tá te prejudicando. Precisa entender qual é a diferença disso, porque o desafio é algo que te move, é algo que você aprende, né? É algo que você melhora. Então, eu passei por um desafio, eu venci um desafio e eu me sinto agora um level acima, uma capacidade, desenvolvi mais uma capacidade. Agora, a procrastinação, ela não é desafio, né? Ela é prejuízo, era essa palavra que eu estava tentando lembrar. A procrastinação, ela não é desafio, ela é prejuízo. E ela é mais prejuízo psicológico do que outra coisa. Então, pensa assim, o resultado, e o que acontece que torna vício também? Porque 99% das vezes, essas pessoas entregam o que elas precisam entregar. Elas fazem. E elas têm bons retornos em relação a isso. Eu preciso fazer um trabalho para a escola, eu preciso estudar para uma prova, eu preciso fazer um trabalho no meu trabalho, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso entregar alguma coisa para o meu chefe.
E geralmente essas pessoas recebem bons feedbacks. E aí o que acontece? O nosso inconsciente começa a falar, é isso aí. Aí a gente recebeu um bom feedback. Então esse comportamento é o correto. Só que na verdade, se você puder escolher, no final você vai ter o mesmo feedback, né? Você vai ter um feedback positivo. O que é melhor? Ter um feedback positivo com uma qualidade psicológica, né? Uma saúde mental bem, ou você chegar no feedback positivo, transtornado, desesperada, que não sabe se vai dar tempo, um estresse absurdo, uns picos de ansiedade absurdo, que a gente pode até sentir fisiologicamente também no corpo, né? Fisicamente. Então, aonde que você vai usufruir melhor desse feedback positivo? Se você tiver com uma saúde mental legal, ou se você estiver transtornada porque você teve que sair correndo, passar a noite em claro para fazer tudo que você tinha que fazer para conseguir entregar no outro dia, né? O que você precisava fazer. Então, a procrastinação, a gente precisa pensar no durante. Como que é o durante até eu fazer essa tarefa, né? Eu falei uma vez num dos primeiros vídeos que a gente começou a falar sobre procrastinação, né? Não precisa ser doloroso. Não precisa ser doloroso. Se você faz a tarefa muito mais rápido, ela acaba muito mais rápido. Agora, se você começa a arrastar a tarefa com você, ela vai durar o tempo que você está arrastando. Ela pode durar 1 hora, se você sentar e fazer o que você tem que fazer, ou que seja, 3 horas, 5 horas. Mas ela não vai durar o mês inteiro, ela não vai durar a semana inteira. Porque a tarefa, ela dura o tempo que você arrastar ela para ela ser finalizada. Se você terminar, quanto mais rápido você terminar essa tarefa, mais rápido ela tá fora da sua vida. E melhor você vai estar mentalmente. Então, esse estresse mental, ele vai de acordo com o tempo que você está arrastando isso para fazer. E o feliz, ele é um pouco mais delicado por isso, porque no final, muitas vezes, a maioria das vezes, eles têm um resultado positivo, eles têm um feedback positivo. Eles fizeram o que eles tinham que fazer bem. E se torna um vício, né? Porque é a dopamina que tá ali. Então é aquela coisa de challenge. Nossa, eu quero tal, eu vou conseguir. E provar pra pessoa, né? Pra si mesmo que, meu, você vê, eu sou foda, eu fiz. Mesmo faltando não sei quanto tempo, eu consegui fazer, eu consegui terminar e tal. Mas a troco de quê, né? A troco de todo o estresse que você teve, a troco de todas as noites em claro que você passou porque você não conseguia dormir, porque você ficou pensando nisso. Principalmente quando começou a chegar a data mais perto. Porque, gente, o nosso inconsciente, ele tá ali. Ele fica falando na nossa orelha, né? Então, por mais que você não esteja pensando na tarefa, ela tá ali atrás, tá? Te lembrando que você tem que fazer alguma coisa. Você tem que fazer aquilo, tá? Então, o feliz, ele tem esse truquezinho a mais por conta da dopamina. Então, a pessoa não vê tanto problema, porque ela, querendo ou não, ela tem essa dopamina de quebra aí, que traz um pouco de sensação de prazer, querendo ou não, tá? Então, hoje foram esses dois que a gente conversou. E semana que vem a gente vai falar sobre o impostor e o perfeccionista. E na sexta-feira, né? Então, na sexta-feira que vem a gente vai falar sobre impostor e perfeccionista. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem qualquer dúvida, coloca nos comentários. Eu tenho colocado várias caixinhas de perguntas no Stories também. Respondam por lá também, que aí eu respondo ou no Stories ou através de um post, ou dependendo, se tiver bastante conteúdo, a gente faz um vídeo também, tá? E a gente se fala então na semana que vem. Beijo, até mais!